Sejam bem-vindos às conferências Tratar o Cancro por Tu, promovidas pelo IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, com a Idiotec e a Antena 1. Uma iniciativa com o apoio da Merck e da Roche. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares. Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à quarta conferência do Tratar o Cancro por Tu em 2025, promovidas pelo IPATIMUP, sessões de literacia oncológica, transmitidas em podcast na Antena 1, RTP Play. Olá, Miguel Soares. Olá, Tiago Alves. É uma estreia. Estamos pela primeira vez com esta iniciativa em Setúbal, por isso é um gosto acrescido estar aqui na vossa cidade. Imagino que a maioria dos presentes seja de cá ou próximo, e é também com prazer que vamos receber os especialistas que aqui vão falar sobre o tema que nos traz hoje. Mas, por falar em tema, Tiago, nós percorremos já várias cidades com diferentes temas. Queres recordar quais são as cidades? Sabes de cor? Vamos fazê-lo. Tenho aqui a cábula. Bom, então, diretamente, se me colocas à prova, o Tratar o Cancro por Tu é uma iniciativa que começou há 3 anos atrás. Realizamos 6 conferências em 2024, 6 em 2023, 6 em 2022, percorrendo diversas cidades, sobretudo capitais de distrito. Nesta quarta edição estamos a chegar a novas cidades, como é o caso de Setúbal, como vai ser o caso de Viseu a seguir, na quinta conferência, depois em Ponta Delgada, nos Açores, e estivemos também pela primeira vez em Matosinhos, em Bragança e em Setúbal. A única cidade repetida nesta quarta edição é a cidade de Aveiro, onde já realizamos uma destas conferências. E é bom estar em Setúbal, é bom estar aqui com uma plateia tão composta. É um ano em que o nosso roteiro é diferente, tirando esta passagem, digamos assim, este regresso à cidade de Aveiro. É diferente nos lugares onde estamos, mas também, Miguel, na estrutura dos debates que estamos a propor. Porque nas primeiras edições de Tratar o Cancro por Tu abordávamos um cancro, digamos assim, por órgão do organismo, e agora estamos a falar de questões transversais aos diferentes tipos de cancro. Em Matosinhos falamos do papel da hereditariedade, a vida após o cancro surgiu em Aveiro, em Bragança do cancro e dos riscos ambientais. Vamos fechar em Ponta Delgada com a prevenção e detecção precoce. Até lá falaremos ainda em Viseu de medicina oncológica de precisão, e aqui em Setúbal vamos falar de alimentação e de nutrição. Vale a pena partilhar convosco, se é a primeira vez que contactam com esta iniciativa, que há obviamente um histórico, um registro das conferências nas plataformas de streaming, de áudio. Podem seguir o projeto Tratar o Cancro por Tu, ouvir as 18 conferências que foram realizadas até ao ano passado, mas também as conferências que já aconteceram neste ano de 2025. Dentro de dias estará esta. O que é que queremos dizer com isto? Que há alguma questão, alguma curiosidade, algum interesse que tenham por boas ou más razões relacionadas com questões oncológicas, com questões do foro oncológico, alguma necessidade de informação adicional, podem sempre procurar outro tipo de esclarecimentos e de opiniões nas conferências que foram realizadas anteriormente e que estão no atalho mais direto na RTP Play em Tratar o Cancro por Tu. É possível também consultar toda a informação no sítio Tratar o Cancro por Tu, no sítio da internet, e num livro que foi lançado no ano passado e que está à venda nas principais livrarias. Mas, antes de chamarmos aqui os especialistas a este palco de Setúbal para falar sobre o tema que nos traz hoje, vou só dizer à plateia que aqui temos connosco hoje que no final da sessão, ou um pouco antes do final da sessão, vamos ter a oportunidade de dar a palavra a quem quiser também participar com alguma pergunta, alguma dúvida para com os especialistas que temos aqui hoje e que, Tiago, passamos agora a apresentar. Convidamos, trazemos a esta conferência Catarina Fidalgo. Olá, boa tarde, bem-vinda. É médica especialista em gastroenterologia, com especial dedicação à oncologia digestiva e à doença inflamatória intestinal.
Chamamos também o nutricionista e diretor da Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, Pedro Graça. Muito obrigado. Está connosco nesta sessão de Tratar o Cancro por Tu, de novo, Fátima Carneiro, investigadora sénior do IPATIMUP 3S, diretora do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital de São João e professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E, claro, também está presente, como sempre, em todas as sessões, o médico patologista, fundador e presidente do IPATIMUP, Manuel Sobrinho Simões. E é tão rápido a subir ao palco, quase não dá tempo de o apresentar. E há aqui um privilégio, enfim, raro, não é algo de inédito, isto já aconteceu numa conferência realizada anteriormente, é que estão connosco dois patologistas mais influentes do mundo, de acordo com a The Pathologist, ou seja, o Manuel Sobrinho Simões e a Fátima Carneiro, o que torna, obviamente, esta conferência um pouco mais interessante. E permite-me, Tiago, começar por um deles, pelo Manuel Sobrinho Simões, a quem dou as boas-vindas aqui a Setúbal, começando por uma pergunta, enfim, que poderá depois ser explorada pelos nossos especialistas e dissecada por eles. Pergunto-lhe se há alguma relação direta entre a alimentação que fazemos e algum tipo de cancro. Olá, boa tarde. Eu gosto muito de estar cá e é muito bom estar em Setúbal. É muito engraçado. Eu já vi pessoas... Tem que ser... Está ali a dizer um bocado acima. Portanto, é assim, esta pergunta do Miguel tem... Eu sou muito contra a ideia de que nós, quando a gente os convidou a falar sobre nutrição e cancro, e alimentação e cancro, nós temos muito medo que as pessoas tenham a mania que nós vamos discutir causalidades diretas. Eu sei, por isso é que lhe fiz esta provocação logo a abrir, para desmistificar essa ideia. E, portanto, eu sou muito a favor de que o truque é ter saúde, e é verdade quando nós... e bem-estar, e se nós não tivermos saúde e bem-estar por causa da alimentação e de razões de nutrição, nós podemos criar condições para ter um cancro, mas nunca é alguma coisa específico de cancro A, B ou C. Portanto, atenção, mas vamos passar para eles, que eles é que sabem que não tem nada disso. A resposta assim direta é não. Eu estou aqui, mas vamos ver se os nossos especialistas concordam. Não sei nada disso. Eu acho que primeiro fazíamos, antes de alargar o debate, um teste para confirmar que estamos todos bem do ponto de vista sonoro. Catarina, olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Pedro, Graça, viva. Boa tarde. Boa tarde. Fátima Carneiro. Olá. Estou muito bem, muito contente. Bom, vamos introduzir esta questão da alimentação, tentando, Catarina, orientar provavelmente a conversa nos dois momentos, mais focados, digamos assim, antes de darmos a palavra à plateia e termos questões que podem ser mais diversas, focando nos riscos e na prevenção. É talvez a conferência mais arriscada do Tratar o Cancro por Tu. Arriscada é a palavra que eu estou a querer justamente sublinhar aqui nesta introdução. Podemos olhar para a nossa alimentação, para aquilo que comemos e identificar claramente a existência de riscos associados à doença oncológica? Partimos desta ideia genérica, por favor. Sim, digo já que sim, podemos, mas primeiro queria dizer que é uma honra estar aqui. Obrigado. Estou em substituição da professora Marília Cravo. Vocês hoje tinham um painel de 4 eminentes cientistas de renome mundial e que estão na vanguarda do estudo do cancro, e eu sou uma operária destas coisas, porque sou só médica e trato doentes no dia-a-dia, não faço assim investigação e, portanto, claramente estou aqui a destoar neste painel. Mas sabe que os operários são a força motriz do mundo, cada vez mais. É uma ideia muito antiga. Bem, continuando, eu acho que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que agora está em risco de perder parte do seu orçamento, tem-se esforçado por classificar as substâncias, dizendo qual é que é o grau de causalidade para provocar cancro. E, de facto, o cancro é uma doença complexa, para a qual concorrem muitos fatores, portanto, às vezes é muito difícil dizer que o causador é A, B ou C,
mas há alguns alimentos que sabemos que são carcinogénios do tipo 1, carcinogénios diretos. À cabeça, podemos falar logo no elefante da sala, que é o álcool. E, portanto, para o álcool, a Organização Mundial de Saúde faz uma associação direta ao cancro da cavidade oral, ao cancro do esófago, ao cancro da cabeça-pescoço e ao cancro do estômago e coloretal. Portanto, aí podemos dizer diretamente que é assim. E ao contrário do passado, em que nós achávamos que havia um limiar seguro de consumo de álcool, para o qual não íamos ter doença, hoje sabemos que virtualmente isso não acontece e qualquer consumo já aumenta o risco. E, claro, não falei do cancro do fígado associado à cirrose causada pelo álcool. Outro carcinogénio direto é, por exemplo, a aflatoxina, que é uma toxina que surge a contaminar muitas culturas, muitas farinhas, muitos frutos secos e que é produzida por um fungo aspergillus e que é um carcinogénio direto que provoca cancro do fígado. E, finalmente, as carnes vermelhas. As carnes vermelhas, a Organização Mundial de Saúde já não lhes chama um carcinogénio do tipo 1, chama-lhes tipo 2A, ou seja, aumenta o risco de cancro e há um mecanismo plausível para isso acontecer, mas como pode haver muitos outros fatores, a Organização Mundial de Saúde não classifica diretamente a carne vermelha como carcinogénio direto. Já as carnes processadas, essas sim, têm o mesmo estatuto do tabaco, do álcool, da radioatividade, da radiação UV e são considerados carcinogénios do tipo 1. Por acaso estava à espera que me falasse também, mas vai-me já desmentir ou explicar, que me falasse no sal. O sal, de facto, está associado a um aumento de risco de doenças cardiovasculares e também de cancro do estômago. Também há aqui um confundimento de a salga ser um processo tradicional de conservação dos alimentos e que, portanto, nesse sentido, as pessoas não consumiam sal por quererem consumir sal, consumiam sal porque a salga era a maneira de conservar os alimentos. E ele está associado a um aumento do risco de cancro do estômago, mas não tem esta força de causalidade que eu estava a referir em relação ao álcool, que nos diga que diretamente, sozinho, sem mais nenhum outro fator causal, consiga provocar cancro. Falando dos riscos em relação aos frutos secos, nada mais a dizer sobre isso? Não, eu não falei de frutos secos, falei de um bolor, que sim, contamina o armazenar de farinhas, frutos secos e que, felizmente, cada vez menos, porque cada vez mais há controle para isso, mas ainda o ano passado, na África do Sul, houve um surto de contaminação da aflatoxina que causa cancro do fígado. Portanto, aí não depende do consumidor, mas do processo, enfim, de distribuição. Exatamente. Antes de alargarmos à Fátima e ao Pedro, só mais uma curiosidade, e aqui é claramente uma observação arriscada, mas prefiro fazê-la já em função da exposição que a Catarina acabou de partilhar connosco e da informação que acabou de partilhar connosco. Enfim, o que é que nós sabemos hoje sobre os microplásticos, quando pensamos no risco que representam enquanto novidade, digamos assim, na cadeia alimentar? Eu acho que a pessoa mais habilitada para falar nisso, sem querer estar aqui a passar a bola, é o professor Pedro Graça. O que nós sabemos é que há uma nuvem de compostos, pesticidas, substâncias que estão inerentes à industrialização, estão inerentes ao processo de plantar, colher, alimentar, armazenar, processar os alimentos e conservá-los. Alimentar também, não é? Uma série de aditivos e de substâncias, incluindo os contaminantes do ambiente, nos quais se incluem os microplásticos. Está a falar das rações, não é? Provavelmente. Por exemplo, sim. Estava a sublinhar a questão da alimentação, obviamente, pensando nisso. E que introduzem uma série de novas moléculas que podem ou não ser carcinogénicas. Agora, esse efeito normalmente vê-se num horizonte temporal de décadas, de gerações. E, como há muita coisa a ser adicionada ao mesmo tempo, é difícil isolar o composto exato que possa ter mais papel. Uma coisa muito importante aí é o estudo dos países em industrialização. Nós temos ainda países que vivem de uma forma muito tradicional
e que no espaço de 1 ou 2 gerações muito rápido, porque estão em processo acelerado de desenvolvimento. Exatamente. Não é? E estão a nomeadamente as grandes economias asiáticas, o Vietnã, por exemplo. exemplo. Ou seja, estão a recapitular as nossas exposições dos últimos 100 anos, estão a recapitulá-las em uma geração. E provavelmente, possivelmente, o nosso foco devia estar muito em estudar essas populações. Pedro Graça, ouvimos falar dos microplásticos, não sei se quer acrescentar algum detalhe sobre este assunto, para depois eu fazer uma pergunta mais concreta sobre outro. Muito boa tarde a todos, também é um prazer estar aqui, agradeço imenso o convite de estar hoje aqui nesta sala, com estes magníficos colegas. Sobre os microplásticos, eu diria aquilo que a Catarina já disse e tem a ver com esta dificuldade em nós isolarmos no cancro um responsável direto por um determinado problema, um determinado cancro. Geralmente, a maior parte dos trabalhos, quando trabalhamos em populações, nós observamos, e eu sou da área de saúde pública, e talvez possa falar mais nesse aspecto em concreto, existe hoje um conjunto de populações que são observadas ao longo de décadas, sobre as quais depois se exprimem ou não se exprimem determinadas doenças e aos quais nós vamos observar aquilo que as pessoas comiam ou comeram durante décadas. E aquilo que nós sabemos é que aquelas populações que comem mais determinado tipo de alimentos, e eu coloco aqui uma nova classificação de alimentos, que vai desde o alimento não processado até o alimento muito processado, classificação nova, chama-se mesmo nova, foi descoberta, foi implementada por um professor da Universidade de São Paulo desde 2020. Aquilo que começámos a observar é populações que consomem grandes quantidades de ultraprocessados têm geralmente mais expressão de cancro. E esses ultraprocessados estão aí também os tais plásticos, o tal processamento dos alimentos, alimentos mais embalados, onde geralmente há migração de substâncias do plástico para o produto alimentar. Portanto, se podemos dar uma sugestão e uma sugestão de prevenção, não sabendo ainda o que é que causa, preferir, sempre possível, alimentos menos processados e alimentos mais perto daquilo que é a natureza. Já agora, ainda nesta questão dos plásticos, ouvimos muitas vezes dizer, e esta pergunta é de um perfeito leigo na matéria, que o contacto com os plásticos, embalagens de plástico, por exemplo, a forma como armazenamos ou conservamos os alimentos em casa, pode ser também prejudicial. Isso tem alguma razão de ser? O contacto do alimento com o plástico permite ou favorece a migração. O que quer dizer que nós devemos preferir, mesmo para armazenar, o vidro ao plástico. Até porque há uma questão aqui importante, que é o plástico também se degrada. E às vezes utilizamos, e em casa é muito frequente, utilizamos embalagens de plástico duro, mas durante décadas. Ora, a lavagem frequente e a utilização excessiva também promovem essa migração. Portanto, a nossa sugestão é utilizar plástico, evitar o contacto durante muito tempo com alimentos e, em segundo lugar, deitar fora passado 4, 5 anos e não ter uma década as mesmas embalagens de plástico. Portanto, se possível, evitar o plástico é o ideal. De preferência. A Catarina Fidalgo falou aqui à cabeça nos alimentos que podem constituir um risco oncológico, falou do álcool. Como é que se explica que até há pouco tempo ouvíamos, antes desta nova classificação, dizer que um copo de vinho à refeição poderia até ser benéfico e de repente riscamos o álcool dos benefícios alimentares? O álcool é de facto o elefante branco em muitas salas. Branco ou tinto? Sim. Obrigado. Ambos, e destilado também. E destilado. Mas antes disso, antes de dar a resposta a essa pergunta em concreto, dizer o seguinte também. E tem muito a ver com esta ideia que está a colocar, que é o antigamente versus o atualmente. A esperança de vida hoje rondará, eu tomei aqui nota, 81,17 anos em 2021-23. Em Portugal. Em Portugal. Ou seja, há uma expectativa de quando nascermos, se nascermos hoje, podemos viver até aos 81 anos. Preferencialmente com saúde. 90% dos casos de cancro aparecem em pessoas com mais de 50 anos. E a esperança média de vida em 1940 era de 50 anos. Quer dizer que em 1940 ninguém morria de cancro. Não chegava lá. Não chegava lá. Ora, o que é que acontece? Muitos dos consumos alimentares que nós temos, dos nossos avós, dos nossos bisavós, fizeram-se. Nós tivemos, desde há 20 séculos, temos uma forma, por exemplo, de conservar os alimentos pelo sal. Aliás, vínhamos a falar nisso, o Sado era certamente um dos sítios onde se conservava por sal e salmoura para o Império Romano todo. Estamos a falar
há 20 séculos atrás. Desde aí pouco evoluímos na conservação, continuamos a conservar muito pelo sal, pelo fumo, também outra forma de conservar, já iremos falar nisso, e para além do sal e do fumo, outra forma de conservar muitas vezes foi pela desidratação, com adição, por exemplo, de açúcar, de sal, para conservar os alimentos. O que é que acontece? Essas formas de conservação tradicionais eram conservações de risco, ao qual podemos adicionar o consumo de álcool. Quando nós não aspirávamos a viver até aos 80 com saúde, nós hoje temos um paradigma completamente diferente. Não podemos manter as nossas células em contacto com agressores que hoje já não fazem sentido e quando há outras formas de conservar, recentes, mais interessantes. Portanto, eu diria, antigamente é que era bom? Não. Infelizmente não. A comida dos nossos avós ou dos nossos antepassados, apesar de ser saborosa, em muitos casos não era mais saudável. Sendo Pedro Graça que aproveitou o meu termo para desvirtuar o que eu disse. Eu não disse nada disso, precisamente, bem claro. é isso Eu mesmo. sei. Não, o antigamente a que me referia era relativamente à classificação do álcool. Porquê é que houve essa mudança? Sim. O que é que acontece? A maior parte dos estudos epidemiológicos que eram feitos utilizavam o fator de risco de doença cardiovascular. E nós hoje continuamos a achar que uma pequena quantidade pode ter um fator protetor mínimo sobre a doença cardiovascular. Só se pensarmos no total da doença e pusermos o cancro, e agora estamos a falar do cancro, não há risco mínimo, não há fator de proteção. Ou seja, é uma curva assim. Consumir 0 é bom, consumir um bocadinho já é mau, consumir muito é muito mau. E é nessa orientação que a OMS tem vindo a fazer referências. Claro que nós temos aqui um problema com o álcool. Temos um problema que somos um país intensamente produtor de álcool. Somos um país que nos últimos 10 anos exportávamos imenso para uma série de países que deixaram-nos comprar álcool. Os nossos países, nossos concorrentes, Espanha, Itália, França, exportavam para os mesmos sítios e que de repente também já não conseguem exportar. E neste momento o que é que temos? Temos as adegas cheias de álcool que não conseguem vendê-lo. Temos que o beber. E temos que o beber. A União Europeia pagou este ano 15 milhões a Portugal para destilar, ou seja, para transformar vinho em produtos destilados, mas continuamos com uma enorme quantidade de álcool, não sabemos o que é que havemos de fazer com esse álcool. Qual é a hipótese de o vender? Promovê-lo no supermercado a preços super baratos. E isso está a colocar um problema de saúde neste momento à nossa população, que é temos uma bebida que gostávamos que não fosse consumida em excesso e temos promoções a metade do preço. O estímulo e mais acesso. Precisamente. Catarina, queria dizer alguma coisa? Queria dizer que também penso que é muito prejudicial a associação que nós fazemos frequentemente da publicidade do álcool ao desporto. Ou seja, nós estamos a associar o desporto, o futebol, a patrocínios de bebidas alcoólicas, estamos a associar um pavilhão, uma sala nobre no Porto, Rosa Mota, a uma bebida alcoólica e, portanto, para mim é muito prejudicial não se falar dos malefícios do álcool. É uma substância muito bem aceita socialmente, não tem o estigma de outras substâncias nocivas para a saúde. Do tabaco, por exemplo, não é? Ainda por cima, em termos de publicidade, é frequentemente associada a atletas e ao desporto, e isso gera nas pessoas a ideia de que não há assim grande malefício. Acho que isso é muito prejudicial. Ou seja, acha que devia mudar a legislação para apertar mais o cerco ao álcool? Só que depois temos o tal problema que identificava o Pedro Graça, que é o facto de sermos grandes produtores de bebidas alcoólicas e especialmente de vinho, não é? O que o Pedro e a Catarina, no fundo, estão aqui a identificar é a necessidade de mudança de paradigma total, não é? É assim, eu acredito na liberdade individual. As pessoas são livres de consumirem álcool. Promovemos e consumimos, usufruímos do álcool. Sim, as pessoas têm a sua liberdade e são soberanas de conduzir a sua vida como quiserem, não é? As pessoas têm é que ser detentoras de literacia e de esclarecimento para tomar decisões esclarecidas. E o que muitas vezes no espaço mediático e no espaço publicitário se gera é a noção de que o álcool é uma substância que não é assim tão prejudicial, e a evidência científica que se acumula cada vez mais está a ir em sentido oposto. Agora, no fim do dia, somos soberanos sobre a nossa vida e vamos regê-la como bem entendermos. Temos é que estar bem informados e com boa literacia. Pedro, rapidamente, para fecharmos a primeira ronda. Muito rapidamente, porque eu já tenho feito esta discussão com produtores de vinho e temos tentado encontrar um caminho que não seja só a proibição.
E há aqui uma questão central que é, estes produtos podem também ter mais valor. O que nós neste momento estamos a fazer é uma fuga para a frente, que é tê-los cada vez mais baratos. E eles têm um preço, e neste momento estamos a vendê-los abaixo do preço. Aliás, eu trouxe aqui uma informação que é recente, isto foi ter poucos dias. Há poucos dias o Governo aprovou 2.415 novos hectares de produção de vinha. Não é? Portanto, estamos aqui a fazer nesta sala um discurso para ter alguma contenção e, entretanto, acabamos de autorizar mais produção, ou seja, mais produtos baratos de má qualidade no mercado. Não é? Portanto, aqui é que há alguma incongruência naquilo que os profissionais de saúde, por um lado, estão a dizer e depois aquilo que as políticas públicas estão a fazer, nomeadamente na área da agricultura. Não é? Fátima Carneiro, nós já refletimos aqui algumas questões que me parecem interessantes numa sessão de literacia oncológica onde falamos dos nossos hábitos alimentares, no fundo, daquilo que comemos. Foi possível perceber uma ideia forte, gostaria que a reforçasse, se assim entender, de que o que estamos aqui a debater é também uma questão dos países mais desenvolvidos. Isso foi observado há pouco, nomeadamente numa intervenção da Catarina Fidalgo. Detectamos também, nesta primeira linha de pensamento, que há diferenças, se quisermos, geracionais e até novos riscos que ainda não tivemos tempo para perceber. Em suma, podemos olhar para avós e netos, por exemplo, pensando na questão da obesidade, que é profundamente contemporânea, e detectar problemas diferentes, retirar ilações distintas ou não? Antes de mais, acho que a pergunta é muito bem colocada e acho que as intervenções anteriores já deram um contributo suficiente para ter esta audiência muito estimulada do ponto de vista intelectual e muito receptiva para as mensagens principais que daqui possam decorrer. E há aí dois elementos que eu queria chamar a atenção, porque a pergunta é complexa, tem muitas vertentes, e uma que é uma circunstância que a sociedade moderna não acarinha da forma que devia, acho eu, que é o contacto intergeracional. Eu faço parte de uma família bastante tradicional nisto, e onde o contacto intergeracional foi acarinhadíssimo e, portanto, avós com filhos e juntamente com netos e chegando até a bisnetos. E tudo isto é um ambiente que é, do ponto de vista da criação de pensamento quase familiar e de sentido crítico e de comparação de condutas e de contributos das novas gerações extremamente enriquecedor. E enriquecedor no sentido de haver hábitos que se estão a vir a perder, e eu sinto cada vez mais que era nos tempos dos nossos avós, dos nossos pais, haver uma alimentação que era preparada em casa, com produtos naturais, e que hoje o que eu vejo nas gerações mais novas, e acho que é isso que está a referir, é alguma simplificação de vidas sobreocupadas, de um atarefamento completo, de ir buscar as crianças, trazer as crianças, levá-las a 10 desportos ao mesmo tempo, e depois, quando chega à casa muito cansado, liga-se para o Uber e pede-se um fast food qualquer. Não sei se era isto que se estava a referir, mas também é um aspecto que eu vejo acontecer com muita frequência na tentativa de tentar meter no mesmo pacote muitas atividades que talvez às vezes fosse melhor moderar a sua quantidade para dar mais espaço a pais e filhos e criar ambiente próprio para que haja um cuidado particular na preparação dos alimentos, que é determinante para a saúde, sem dúvida nenhuma. Acho que não há dúvida nenhuma nisso. E, portanto, acho que esta vida super atarefada, com crianças super atarefadas, super agitadas, leva muitas vezes a algumas tentativas de simplificação de momentos únicos, que é o convívio familiar durante uma refeição, a soluções que são precipitadas e com recursos rápidos, mas de valor nutricional e consequências imprevisíveis. Quando fala da fast food, ainda não tínhamos falado aqui concretamente desse tipo de alimentação, elas entram numa categoria equivalente a algum dos produtos que já foi mencionado, em termos de malefícios? Acho que eu vou deixar aqui os especialistas na matéria para falar.
e já lhes vou deixar a palavra, só não queria deixar de tocar num aspecto importante e que tem que ser trazido aqui rapidamente, que é o problema da obesidade. Era isso que a obesidade é um grande problema. Sem dúvida. E, portanto, a obesidade é um grande problema, porque muitos de nós não gostamos de ser obesos, não é? E preferimos olhar para o espelho e ver um perfil muito bem moldado. Mas muitas vezes, quando falamos da obesidade, não associamos os riscos oncológicos. Sim, não associamos e temos que associar. Vamos esclarecê-los. E, portanto, a obesidade não é simplesmente uma questão estética, é que o tecido adiposo é um tecido com vida própria. E é um tecido que tem vida própria e que participa ativamente no metabolismo e interfere com o funcionamento de muitos órgãos. E faz isto porque perturba, por exemplo, a produção de insulina, porque é constituído por os constituintes podem influenciar o comportamento dos órgãos e, portanto, é um tecido que é metabolicamente ativo e que tem mediadores dessa vida própria através de hormonas como a insulina ou através de estrogénios, que são outro tipo de hormonas, porque há uma vida própria com metabolização destas substâncias que podem ter efeitos de outra natureza. Não quero deixar de pensar também na obesidade como um modelo que é muito fácil de perceber e não quero tirar muito tempo aos outros, que é o modelo do cancro do estômago. Não sei se têm ideia que o cancro do estômago mais proximal, na junção com o esófago, está a aumentar muito nas sociedades ditas desenvolvidas com dietas hipercalóricas, onde há obesidade. A obesidade é um fenómeno que muitas vezes é abdominal, com compressão do estômago, com aumento da pressão intraabdominal, condicionando um refluxo do conteúdo do estômago para o esófago. Isto é muito agressivo e leva ao aparecimento do cancro do estômago na junção com o esófago. É completamente distinto do que acontece, completamente é uma estupidez, não é que seja completamente nada. É diferente do perfil do cancro do estômago mais distal, mais perto do duodeno, onde aí se acredita que os fatores têm mais a ver agora não com a obesidade, mas com a dieta e no seu desequilíbrio, naquilo que pode ter sal a mais, álcool a mais, vitaminas a menos, e também da famosa infecção por aquela bactéria que já todos ouvimos falar, que é a Helicobacter. E, portanto, a obesidade é realmente uma coisa que não pode ser desprezada por razões estéticas, mas é um órgão metabolicamente ativo e que está relacionado com muitos tipos de cancro. Eu falo no estômago porque é o órgão que eu conheço melhor, mas a obesidade é um fator de risco para o cancro do cólon e reto, é um fator de risco para o cancro da mama, é um fator de risco para o cancro do ovário e do endométrio. Podíamos alargar o leque, mas é só para dar a ideia. Ter uma vida saudável passa também por um controle de peso, não esqueçam das contrapartidas, caminhar, fazer ginástica, ocupar o espírito em vez de comer já vamos, Fátima Carneiro, também é isso na segunda ronda, que é o lado da prevenção, o que é que podemos fazer em termos de prevenção. Eu creio que a Catarina Fidalgo há pouco pretendia falar sobre a fast food, ou eu entendi mal? Não, é que perguntou diretamente em que categoria se inseriria. E aí insere-se na categoria dos alimentos processados. Exato. E ultraprocessados. Exatamente. Não só tem carnes processadas, como farinhas ultraprocessadas, não é? Porque há muito esta distinção entre farinhas integrais ou farinhas brancas ultraprocessadas, em que o que nós estamos a comer não tem nada a ver com o pão dos nossos avós, agora falando dos avós. Antigamente. São farinhas que são praticamente moléculas tão simples como o açúcar. E era aí que eu queria chegar, porque não falamos do açúcar, já agora, alguma palavra fechando esta reflexão, enfim, inicial sobre riscos, algo que deva ser dito sobre o açúcar? Diga, ande lá. Não, agora tem que dizer. O açúcar, como carcinogénio direto, não está agrupado. Agora, pela via que nós falamos, da obesidade, da diabetes, é um contribuidor. E quando nós pensamos em estratégias de saúde, que são para ser aplicadas numa população durante décadas, nós temos que tentar maximizar os ganhos. E, portanto, quando nós atuamos num fenómeno como a diabetes ou a obesidade, estamos a ganhar no cancro, mas estamos a ganhar em muitos outros aspectos em saúde. Certíssimo. Em eventos cardiovasculares, em eventos ortopédicos, em eventos de saúde mental e, portanto, aí é que está o ganho para a sociedade. É eu atuar num fator em que vou ganhar em toda a linha. Mas parece que só agora estamos a tomar consciência em relação
às farinhas processadas e, portanto, às vantagens da farinha integral que se foi perdendo, obviamente, nos nossos hábitos alimentares e boas práticas alimentares mais aceleradas, e também em relação ao açúcar. Ou seja, estamos a identificá-los. É muito recente essa identificação, não é? Diria que não há ainda uma pedagogia em relação a isso. Pedro Graça, Catarina Fidalgo ou o Manuel Sobrinho Simões, para concluirmos. Porque eu acho que nós estamos a escamotear um problema que é comum a tudo, que é o problema das calorias. E esse é o nosso problema, percebem? E atenção, e as calorias, a maior parte das vezes a caloria dá-nos prazer. E, portanto, muitas das coisas, nós temos um problema de base, e é por isso que é verdade que o açúcar, como disse, é através da obesidade e da diabetes, mas é uma coisa muito pior, que é, do ponto de vista prático, nós estamos numa sociedade que quer um consumismo aumentado, pelas razões que a Fátima disse, também tem a ver com o tipo de alimentação. Eu, por exemplo, adoro comer. E se eu estiver muito nervoso, há uns tipos que têm sorte, ficam sem apetite. Eu fico com um apetite do caraças. E, portanto, é horrível um tipo que sabe que quando fica nervoso, eu como alardemente. E bebo. Não bebo, felizmente, não bebo demais. Mas, e, portanto, há aqui um problema, porque o Pedro Graça já disse assim, que quando ele pôs ali do álcool, e a Catarina já tinha feito bem isto, que é assim, o álcool é assim, é subir, faz mal, sim. E o açúcar também faz. Diga também assim. E arranjem uma coisa que não seja assim. É tudo assim. Ou seja, em curva ascendente, não é? Quanto mais pior. Sim, Pedro Graça. Só para concluir. Só para concluir mesmo. A questão do açúcar, que é uma questão trazida aqui muito importante, tem a ver com o seguinte. Nós, ao longo do nosso dia alimentar, desde que nos levantamos até que nos deitamos, vamos comendo. E temos muitas oportunidades de integrar nessa alimentação uma série de ingredientes, de nutrientes, que são também protetores. Nomeadamente aqueles de base vegetal, frutas e hortícolas, Pedro, para prevenir. Deixamos para a segunda. Não, mas a questão é, quando eu como uma quantidade enorme de açúcar, em 1 ou 2 momentos do meu dia, eu já perdi a oportunidade de comer mais, porque tudo o que vier a mais é para aumentar o peso. E, portanto, a presença do açúcar numa refeição impede que entrem outros alimentos que nos vão proteger, porque eu com 2 doses de açúcar já tenho 1500 calorias ali em 2 ou 3 momentos. E isso vai me impedir depois de contrabalançar ao longo do dia com outras coisas. E isso é um fator que o açúcar também é importante, porque ele impede que outros que nos protegem entrem. O caminho vai-se fazendo, e a ideia destas sessões de literacia é também tornar a reflexão sobre o cancro uma reflexão científica, mas mais partilhada, mais amigável, se quisermos tratar o cancro por tu. Acho que temos aqui uma boa ideia para uma conferência em 2026, um bom tópico, que é o prazer e o cancro, ou o cancro e o prazer. O Manuel Sobrinho Simões acaba de definir esse programa. Ficaste muito sensibilizado com essa palavra. Chamo até nós o próprio presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, professor José Luís Sousa, a quem peço uma salva de palmas, e a quem agradeço o facto de nos estar aqui, obviamente, a receber. São os anfitriões deste encontro. Imagino que seja uma iniciativa também importante para uma instituição na qual se ministra também um curso de saúde. Sim, claro. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença cá. É um gosto muito grande. Em nome da nossa Presidente, a professora Ângela Ramos, não pode estar presente. Agradeço a vossa presença e a presença de todos. Obviamente que nós ministramos na nossa Escola de Saúde, temos uma Escola de Saúde com cursos de saúde em que a preocupação é a saúde. Portanto, faz todo sentido e é com muito prazer e utilidade que vos recebemos, porque temos a noção de que nós somos uma instituição de ensino superior e temos, para além da formação, temos que contribuir para a literacia, para a divulgação do conhecimento. E a oportunidade de ter especialistas nesta matéria, portanto, algo que assusta muito, algo que toda a gente ouve falar e que normalmente com arrepia, ter esta forma direta, tranquila e de abordar é muito importante, é de extrema importância, obviamente. Muito obrigado. Obrigado nós por nos aqui receber
E, Tiago, está na hora agora de passarmos para um outro conteúdo desta iniciativa que vai mudar no fundo, suscitar novas questões. O tom, sim, suscitar novas questões para a segunda parte e abordando, como foi de resto referido, acabou de ser referido, abordando também as problemáticas oncológicas numa outra perspectiva, até de senso comum, se quisermos, para além da perspectiva científica, salvaguardando, obviamente, a validação científica que temos em todas as conferências. Mas no tratar o cancro por tu, o IPATIMUP desenvolve uma outra linha de pensamento e de reflexão, numa série 2 minutos para mudar de vida, onde confrontam o espectador com os hábitos, com as opções, com os estilos, justamente, de vida. O que nós vamos ver agora é uma curta-metragem, digamos assim, dessa série, realizada pelo Nuno Marcos para o IPATIMUP, sobre o consumo de carne processada, de carne tratada no fumeiro. Até já. Ó amigo, eu vou ter de lhe pedir para sair daí. Vamos lá despachar, que ainda perdemos mas esta luz magnífica. Vamos filmar. E isto tudo é para quê? Nós vamos filmar um anúncio sobre os produtos cá da terra. A paisagem bucólica, poética, fumeiro em contracampo. E este fumeiro todo é para quanto? Deixe estar isso, nós sabemos muito bem o que estamos a fazer, está bem? Quem come até se fartar, cedo vem a jujuar. Mais para trás, para trás. Isso aí mesmo. Ouça, amigo, o que é que está a fazer? O anúncio que estão a fazer não é para mostrar a verdadeira vida do campo. Nós aqui não temos por hábito de colocar tanto fumeiro em cima da mesa. Comer com conta, peso e medida dá-nos mais anos de vida. Oh, amigo, deixe-se lá disso. Olha, isto não faz mal nenhum, é tudo tradicional. Nesta quantidade faz. Desculpa lá, mas o senhor quem é? É o polícia do fumeiro? Quer dizer, agora é moda, tudo faz mal. Ponha lá isso onde estava e vamos filmar. Isto de diminuir o consumo das carnes vermelhas e das carnes processadas será mesmo uma moda ou temos de policiar o fumeiro? Fique connosco 2 minutos, porque há perguntas que não devem ficar sem resposta. Corta! Mas o que é que foi isto? É preciso substituir este fumeiro por alguma coisa mais saudável. Isso é para deixar como estava. A carne é a essência da ruralidade. Oh, meu amigo, a essência da ruralidade é o ar puro e a alimentação saudável. Mas nós estamos a fazer um anúncio ou isto é um concurso de poesia? Vamos filmar. E se ficasse assim? Hein? Isto sim, isto é tradicional. Substituir as carnes vermelhas e processadas por frutas e legumes. E pronto. Tu queres ver que vamos estar nisto o dia inteiro? Pronto, olha, deixe-se lá ficar isso assim, mas saia da frente, está bem? Nós temos mesmo de filmar. Ação! Aqui, no meio do campo, no meio da natureza... Corta! Outra vez! Estes salpicões estão aqui a mais. Deixe estar isso onde estava, que fica muito bem e olha, o cliente vai adorar assim. Acredito. Mas uma coisa que o cliente não deve saber é que o excesso de carne processada aumenta o risco de cancro no cólon e no estômago. E é responsável pela morte de 34 mil pessoas no mundo por ano. Pronto, mas olha, nós não somos médicos, isto é só um filme e as pessoas adoram enchidos. Acredito, seja. Mas uma fatia ou 2. Aliás, o ideal é nunca ultrapassar os 50 gramas por dia. Ai, que eu já não posso ouvir. Olha, ponha isso como achar bem. Mas agora vamos filmar. Eu acho que já consigo imaginar as maçãs, pecado da natureza ancestral, o louro dos vitoriosos e o mel, sumo de vida. Nem me parece mal. Venha à nossa terra e desfrute da natureza. E aprenda com quem sabe os cuidados a ter à mesa.
2 minutos para mudar de vida. Aqui temos mais alguns e vamos regressar à conversa. Se quiserem comentar eventualmente o que viram neste vídeo também podem fazer, mas Catarina Fidalgo começava agora esta segunda ronda por si. Ouvimos aqui, ficou da primeira ronda a palavra prazer e eu pergunto-lhe, pegando nessa palavra, até que ponto é que podemos ter prazer à mesa ou conjugar esse prazer, combinar esse prazer com a necessidade de prevenção. Por exemplo, para evitar o cancro do estômago, como é que podemos fazer uma alimentação que nos dê prazer e seja ao mesmo tempo saudável? Ainda bem que faz essa pergunta. Para já este vídeo está muito bem feito, porque eu tinha nos meus apontamentos exatamente os valores que foram aqui ditos e são cientificamente rigorosíssimos. Carnes processadas, 34 mil mortes por ano, o limiar de risco é os 50 gramas, portanto está completamente correto. Outra coisa que eu queria dizer é que esse equilíbrio do prazer é muito importante. Eu tento transmitir isso aos meus doentes com a questão da iguaria, da exceção, da celebração. Antigamente, a nossa espécie sempre viveu a escassez alimentar. Só muito recentemente é que nós temos esta superabundância alimentar nos países industrializados. O nosso corpo está preparado para a fome e para a escassez. Por isso é que nós temos tanta dificuldade em lidar com a abundância. Agora, nós temos as pessoas antigamente, quando tinham carne, quando matavam um porco, era uma altura de grande celebração, uma ocasião muito especial, casava alguém, ou os irmãos que não se viam há imenso tempo e reencontravam-se. E, portanto, as pessoas, quando vão comer um alimento que sabem que é prejudicial, porque é muito saboroso, porque dá muito prazer, devem encará-lo com esse caráter de exceção, de celebração, de iguaria, de uma coisa que se faz 3, 4 vezes por ano, numa ocasião que vai ficar na memória de todos e que vai ser fotografada e que vai ser um produto de muita qualidade, portanto um enchido de muita qualidade, e nesse dia sim foi o dia em que realmente beberam um copo de vinho, provaram um enchido, um queijo, uma excelente peça de carne é a exceção. Mas como é que se responde a quem diz eu prefiro ter 5 anos de vida a ter prazer à mesa às vezes que me apetecer do que ter 10 anos de vida sem esse prazer? A minha resposta é sempre a mesma. Liberdade de Eu escolha. acredito na soberania do ser humano sobre a sua vida e na decisão do ser humano sobre a sua vida, desde que tenha a informação necessária e tome essa decisão de forma esclarecida. Agora, nós aqui nesta conversa não estamos tanto a falar do indivíduo, estamos a falar da sociedade. E nas estratégias de prevenção na sociedade falamos na reeducação alimentar, no empoderamento, na literacia. E isso forçosamente tem que começar nas gerações mais jovens. Por exemplo, hoje as sociedades de pediatria recomendam que não se dê açúcar adicionado aos bebés até uma certa idade, nem sal adicionado até uma certa idade. Isso também já é uma educação do gosto, não é? O paladar fica completamente condicionado a partir do momento em que é exposto ao açúcar e ao sal, por exemplo. E, portanto, aí não estamos a falar de adultos, estamos a falar de gerações de pessoas que nos próximos 50, 100 anos vão ser a fatura de custo para os cuidados de saúde das doenças associadas a estas dietas. E isso vai ter um valor e um custo para a nossa sociedade. Com essa educação, pequenino se torce o pepino, com essa educação que seja feita desde a infância, também é possível perceber que é possível ter prazer a comer de forma saudável. Uma questão mais, antes de passarmos para o Pedro. A dieta mediterrânea é saudável, é aconselhável? Nós estamos entre os países que têm dietas mais saudáveis ou não estamos porquê? Aí é a grande mistificação. A dieta mediterrânica está associada em estudos epidemiológicos a um fator de proteção contra muitas doenças, incluindo o cancro. Agora, não é por os países estarem no Mediterrâneo que fazem dietas mediterrânicas. As pessoas, estamos no Mediterrâneo. nós estamos no Atlântico, mas a questão é que muitos dos países em que as pessoas nos inquéritos respondem que fazem dieta mediterrânica, quando se vai detalhar a dieta, não tem nada de mediterrânico. Uma dieta mediterrânica deve privilegiar os vegetais e as frutas, que devem compor quase metade das calorias consumidas, como gordura preferencial eleger o azeite, preferir a carne de aves e peixe à proteína de mamíferos, não é? De vaca, de porco, de borrego, e ter as leguminosas, mas depois, quando nós vamos ver,
vai encaixar neste problema que a professora Fátima disse muito bem. As pessoas trabalham jornadas de trabalho de 40 horas, às vezes de 60, para ter honorários para pagar as suas contas, e lidar com a dieta e com a casa é um segundo emprego ou um terceiro emprego, às vezes, que passa pela compra, a seleção, a preparação dos alimentos e, portanto, é mais barato comprar 1 quilo de intermeada do que comprar 1 quilo de vegetais, às vezes, muitas vezes, e fruta. Portanto, é muito, brutal pedir às pessoas que neste ritmo acelerado, nesta dificuldade de comprar alimentos de qualidade e de ter tempo para os preparar, consigam seguir esta dieta. A chave está muito também nas cantinas, nos refeitórios, onde nós podemos influenciar a dieta de muita gente a preços controlados. Nas faculdades, nas escolas, nas creches, nas fábricas, nas empresas, porque aí, pelo menos uma refeição por dia, pode já estar um pouco mais equilibrado. O que, no fundo, também estamos a perceber, Pedro Graça, enquanto nutricionista, prosseguindo neste debate, e estamos numa sessão de literacia, fazendo esse esforço, tentando chegar a dezenas, centenas de pessoas, progressivamente, num caminho que não é apenas uma sessão ou outra, já existem 4 anos desta reflexão, mas concluímos que há bastante iliteracia nesta área quando pensamos nas questões da nutrição, e seguindo até este exemplo que estava aqui a ser salientado pela Catarina Fidalgo, das cantinas, da forma como nós comunicamos, o modo como nos alimentamos no espaço público, em contexto, no fundo, social e educativo. Deveríamos fazer muito mais. Coloco até a questão, ocorre-me colocá-la desta forma, todo o esforço que foi feito em relação ao tabaco. Sabemos disso, falamos sempre dos malefícios do tabaco. Deveríamos ter, por parte do Governo, dos Estados, políticas semelhantes em relação à alimentação? Pela positiva ou pela negativa, não sei. Diga-me o que é que lhe parece. Pois, as perguntas agora tornaram-se mais difíceis. E as respostas têm que ser mais duras, não é? Mas é sempre mais difícil quando falamos de prevenção, não é? Pois, quando falamos de riscos e do prazer, que está associado ao risco, é tudo mais fácil. Sim, até porque todo o nosso sistema de saúde está preparado para curar e não para prevenir, não é? Nós em Portugal devemos gastar aí 60 euros per capita na prevenção por ano. A Dinamarca gasta 500, não é? Portanto, isso vê-se a importância que nós damos à prevenção. Mas as perguntas são agora mais difíceis por outra razão também. E agora vou contrariar um bocadinho a sessão. Há muita ideia que nós aumentamos a literacia das pessoas e quando elas de repente ficam com mais literacia passam a ser diferentes e comer melhor, não é? Só que quem manda na comida é o horário de trabalho, é a bolsa, é uma série de coisas que não tem a ver com a literacia, mas se fosse assim, nenhum médico fumava, nenhum nutricionista tinha peso a mais e por aí adiante. Ou seja, há um ambiente que é um ambiente obesogénico, é um ambiente carcinogénico, sobre o qual nós somos relativamente complacentes e sobre o qual fazemos muito pouco, não é? E começa no ambiente de trabalho, por acaso hoje estamos aqui bem porque temos água à mesa. Não sei se aqui no Instituto Politécnico há pontos de água em vez de máquinas de venda de refrigerantes. Vamos a qualquer restaurante em Setúbal, como vamos ao Porto ou vamos a Lisboa, não há um jarro de água à mesa, geralmente temos que pagar água, e o vinho, que falamos agora, é quase tão barato um copo de vinho como uma garrafa de água. Vamos a qualquer sítio público deste país, caminhos de ferro, etc., não há um ponto de água. Vamos a uma escola, não há um ponto de água. Há países onde vamos a qualquer restaurante e é-nos logo posto um copo de água. E depois concentramos sobre os ombros de todos nós a responsabilidade de fazer a mudança. Acho que isso, e dizemos que é literacia. Acho que isto também é uma forma de negarmos aquilo que é central, até porque nós sabemos que a prevalência de cancro é muito mais elevada em populações que estão abaixo do limiar de pobreza. E nós em Portugal temos 2 milhões de pessoas abaixo do limiar de pobreza. Ora, isto são questões centrais que nos levam, ou, há pouco, que não sei se a Catarina teve medo de dizer o nome, mas a nossa seleção de futebol é patrocinada por uma bebida alcoólica. E acho que nunca me lembro de ninguém se ter queixado que a nossa seleção nacional tem aqui uma coisa a dizer Sagres. Acho que nunca vi ninguém. Até eu queixei-me, só não disse a marca. A Catarina e podíamos ir por aí, a conversa vai ficar eu dura. Eu percebi não é? Que o Pedro, é justo dizer, Fernando Santos fê-lo, e inclusive é comigo num debate. Pronto, mas é raro, não é? Peço desculpa. Transmitido em televisão.
E se calhar sofreram aí nas orelhas. Não sofreu. Ele chegou, depois disso, era selecionador da Grécia e chegou a selecionador de Portugal e deu-nos o que deu. Mas ele fez essa reflexão e pôs-me a pensar nisso de uma forma muito... E deixa-me só dizer... Alertou-me para essa questão. Falava a Catarina há pouco das escolas, também é outra questão central. Qual é a nossa política para estas questões? A nossa política é de novo colocar sobre os pais e sobre as crianças, muitas vezes, a responsabilidade de comer bem, ensinando-os a comer bem. Mas eu pergunto, quantas escolas têm, na sua estratégia educativa, por exemplo, utilizarem uma cantina ou as cantinas da escola para ensinar a cozinhar e a provar com qualidade? Quanto dinheiro se gasta disto? Ou seja, qual é o orçamento da Câmara Municipal de Setúbal para que as escolas forneçam refeições com boa qualidade nutricional e que as cozinhas sejam laboratórios para as crianças experimentarem e provarem alimentos? A recorte de 50 cêntimos a mais, se calhar para uma criança numa escola não é muito. O orçamento, eu por acaso tirei aqui o orçamento da saúde para 2025, era qualquer coisa como 14 mil milhões de euros, não é? E não há 50 cêntimos. Portanto, há aqui... Nós falamos sobre isto, mas depois temos de ser consequentes. Por exemplo, estamos a falar da universidade, as festas académicas continuam a ser patrocinadas por bebidas alcoólicas e nós achamos isso normalíssimo. Aliás, não há nenhum conselho, eu sou diretor de uma faculdade, é uma coisa que raramente nós nos intrometemos, dizendo assim, como é que pode haver uma queima das fitas que é patrocinada por uma bebida alcoólica? Faz sentido na formação do jovem universitário? É um assunto tabu com o qual ninguém fala. Não é? Portanto, isto são questões que a sociedade olha de frente para elas e diz, não, vamos trabalhar sobre isto e vamos criar um ambiente onde seja fácil consumir saudável, de colocar a responsabilidade sobre o pobre cidadão que chega às 11 da noite a casa e de repente tem uma lasanha do supermercado a 3 euros, ou tem que ir fazer umas couves, não sei o que é que os nutricionistas dizem, e obviamente não há paciência, não há capacidade para fazer nada disso, não é? Sendo que o próprio local de trabalho muitas vezes é completamente ausente de qualquer estratégia para ajudar as pessoas a consumir com qualidade. Portanto, aqui ou há uma esquizofrenia ou então de repente estamos a pregar para pessoas que só quando saírem daqui vão ficar mais deprimidas porque estão com a sensação que não conseguem lá chegar porque a vida não lhes permite. Portanto, sai daqui gente para a depressão. Ora, se forem parecidas com o professor Sobrinho, vai tudo comer quando sair daqui e beber para esquecer. Estou a brincar, obviamente, não é? Mas isto tem a ver como é que nós nos posicionamos na sociedade, para já não falar depois de tudo o que há aqui à volta. Já agora só sublinhar esta questão do comer e do fumeiro. Portugal tem uma larguíssima tradição mediterrânica e a tradição mediterrânica era uma tradição de escassez de proteína. Como é que se combatia a escassez de proteína? Saborizando muito o alimento proteico para fingir que havia carne. Portanto, os nossos cozidos nunca tiveram muita carne, tinham um bocadinho defumado que dava um aroma de carne a um conjunto de couves e de batata enorme e ninguém comia a carne, comia... E isto tem a ver com o quê? Cultura alimentar. Essa cultura alimentar que era dos nossos avós foi perdida quando os filhos e os netos desses avós vieram para as cidades trabalhar e perderam os laços com os seus Pedro Graça, falou aqui da questão da forma como... Não, mas eu não pôs o microfone porque a pergunta que eu vou fazer é para si. Falou aqui da necessidade nas nossas escolas, nas nossas empresas, na nossa sociedade, de haver outro tipo de atitudes perante o que deve ser uma alimentação saudável. O Pedro Graça foi diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável. Em que medida é que registou resistências à promoção dessa alimentação saudável? Ou seja, notou que houve demasiadas pressões por parte de determinados setores económicos, falta de vontade de interesse e sensibilidade política ou outro tipo de dificuldades? O que é que sentiu enquanto foi diretor desse programa? Eu tenho um dia destes, vou escrever quando já for inimputável, não é? Aquelas coisas já, vou escrever um livro sobre esta história. Mas eu posso contar aqui uma que eu creio que, entretanto, já passaram para aí 3 governos e como isto não fica gravado, nem ninguém repara. Fica. Não vou dizer nomes, obviamente. Mas fica. Houve uma altura. Não se esqueça disso, Pedro. Houve uma altura que. Não, eu vou me concentrar em não dizer nomes. Houve uma altura que eu sempre achava, eu gosto muito de cinema, e sempre que ia ao cinema vinha de lá um pouco assim preocupado, e sou nutricionista, portanto há 2 coisas que batem mal nos dias que correm,
porque quando ia ao cinema verificava a quantidade de lixo alimentar que existia à venda nos cinemas, sem qualquer opção saudável. Zero. Não me diga que vai fazer guerra também às pipocas. Pô, já aí vou. E houve um dia que acordei com aquela coisa, mas tem pipocas com sal, tem pipocas com açúcar, tem refrigerantes, tem tudo e mais alguma coisa. Isto podia ter aqui qualquer coisa saudável. Uma pessoa não tem que ir ao cinema e ser obrigada a comer um balde de pipocas, para além do barulho que nos impede depois de concentrar, daquela ruminância durante 2 horas, porque desbastar um balde de pipocas é terrível, que aquilo custa, não é? Se for ainda por cima, cada um leva o seu. Imagina, às vezes eu chego ao filme e o balde ainda vai a 1/3 do meu vizinho. E ainda por cima os cinemas agora têm pouca gente, portanto se houver 5 ou 6 a ruminar, aquilo ecoa enormemente. E eu disse, nós temos de fazer qualquer coisa sobre isto. Então, assim num gesto de coragem, assim um pouco também, ainda estava há pouco tempo, ainda era assim um pouco naif, pedi ao secretário de Estado na altura e marcámos uma reunião com ele para ir falar desta ideia gloriosa das pipocas e da alimentação saudável no restaurante. O senhor recebeu-me lá no Palácio da Ajuda, que é um palácio super bonito, e etc. Acho que agora já foram para outro sítio mais feio. Mas na altura era um sítio muito bonito, não era ainda na Caixa Geral de Depósitos, e recebeu-me, e na altura recebeu-me ele e recebeu-me também o homem que era o CEO dos cinemas. E eu comecei com esta conversa, ele deixou-me falar até ao fim, e depois disse-me assim, o senhor sabe que o rendimento dos cinemas vem mais de metade da comida que nós vendemos nos cinemas. O senhor quer fechar a principal fonte de cultura em Bragança, em Viseu, em não sei o quê, não sei o que mais. Eu disse, não, o objetivo não é esse. Então a reunião está terminada. Portanto, eu podia contar muito mais história. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que sofremos pressões, sofremos. Somos poucos, somos sempre poucos nesta luta. E se a maior parte das pessoas não se apercebe da maior parte destas coisas que às vezes são assim pequeninas, como de repente desaparecer um iogurte com 1,5% de gordura e de repente aparecer um com 8%. E eu não percebi porquê. E de repente eu tenho iogurte grego por todo lado e desapareceu o iogurte normal. Estávamos a falar de gordura e um tem um triplo da gordura do outro. Eu não sei o que é que aconteceu, mas havia alguém no norte da Europa que estava com vontade de meter gordura saturada em excesso que não havia lá em cima, cá para baixo. Portanto, há hoje um conjunto de movimentos comerciais que nós, sem sabermos, levam-nos a consumir determinados produtos que muitas vezes não são saudáveis, sobre os quais somos muito impotentes. Agora aí sim, literacia para a ação. Essa é a minha defesa, que é mais do que conhecer, é saber como fazer para que aconteça qualquer coisa diferente. Isso, para mim, é que é o interessante neste trabalho. Nós temos um debate aberto sobre as tabelas nutricionais. Enfim, isso pode ser uma forma muito rápida de atuar, eficaz, não sei, porque, obviamente, olhamos para os maços de tabaco e percebemos que, se calhar, a mensagem não afetou, digamos assim, não surtiu esse efeito junto dos fumadores. Mas há algo que se poderia fazer de diferente através das tabelas nutricionais, seja no pacote de pipocas, seja nos iogurtes, seja em tudo que comemos. Não, porque a Itália não quis, porque a Itália vende muitos produtos tradicionais e se pudesse uma rotulagem europeia com vermelhos não ia vender, e a senhora Meloni, quando entrou, disse que não vai haver rotulagem na Europa de produtos nutricionais e não há. Portugal... Mas seria interessante... Seria. Era o meu ponto. Seria. Eu não tenho nada contra a Giorgia Meloni, declaro já. Não, eu estou a dizer, foi por um acaso. Mas percebo a observação e a preocupação dela. Foi um acaso. Era a indústria, obviamente que a indústria tradicional vai sofrer muito com alguma rotulagem e, obviamente, uma lógica de proteção dos tais produtos tradicionais, aliás, este filme é muito interessante, decidiu não avançar com a rotulagem. Eu acho que esse comentário, esses 30 segundos, também foram bons. E isso é muito interessante porque, às vezes... Eu defendo muito, e eu não quero aqui que defendo muito a produção local, e nós temos que arranjar a maneira das pessoas que vivem especialmente em zonas longínquas, às vezes do litoral, e precisam ter fontes de rendimento, possam ter a sua produção, e acho que isso está na base da nossa cultura, devemos lutar para isso. Mas há muita maneira de lá chegar, até porque somos os maiores produtores de frutos e hortícolas da Europa, temos um património genético enorme nesta área, e podemos fazer muito mais do que apenas concentrarmos em 1 ou 2 produtos. Ou seja, a nossa agricultura não é o vinho e os fumados. Temos 500 coisas. A começar pelos nossos oleaginosas, a nossa amêndoa, a nossa laranja, e uma quantidade enorme de produtos onde vale a pena fazer um trabalho muito interessante. Fátima Carneiro,
Existem suplementos alimentares que podem substituir uma dieta equilibrada na prevenção e no tratamento do cancro ou não? Ou também isso pode ser um perigo? Não faço a mínima ideia qual é a resposta correta. E pratico até ao fim dos meus dias a ideia de que só se deve falar daquilo que se conhece bem e que se pratica. Temos aqui um super especialista que eu torturei hoje durante uma viagem inteira do Porto até Setúbal e esqueci-me de lhe fazer essa pergunta, senão agora fazia aqui um brilharete. Mas sim, as pessoas, não sei se os suplementos a que se está a referir são vitaminas e de vez em quando as criancinhas tomam vitaminas, acho que nunca lhes fez mal nenhum. Mas é preciso saber que a hipervitaminose é uma doença. E é preciso saber que há pais e avós obsessivos e cuidadores desvairados que acham que vão resolver todos os problemas do mundo com a utilização de um suplemento que pode ser muito benéfico, mas em excesso se torna completamente contraproducente. Alguém quer responder a esta questão dos suplementos? Quer ele. Não, eu também digo, se calhar a Catarina pode, eu já falei demais. É assim, eu, como venho aqui substituir a professora Marília, que é doutorada em nutrição, e eu não sou, eu tive que estudar um bocadinho. Aquilo que eu encontrei nas referências bibliográficas é que não há evidência para a suplementação com vitamina A, E, ou beta-caroteno, ou C, ou A, para reduzir o risco de tumores digestivos. Agora, eu queria dizer uma coisa que ainda não tive a oportunidade de dizer. Nós todos atribuímos à alimentação poderes mágicos e uma noção de controle sobre o que vai acontecer na nossa vida. Portanto, nós todos desejávamos muito sair daqui hoje com uma receita mágica de dieta que, se nós seguíssemos, de certeza absoluta não íamos ter cancro. Isso não existe. Aliás, existe também um extremo nisto das dietas, que é uma fixação e uma sobrevalorização obsessiva com a alimentação e com os suplementos, que também não é saudável. Muitas vezes nós estamos a falar aqui de prevenção de cancro em pessoas que não têm cancro, mas muitas vezes quando a pessoa adoeceu e já tem cancro, há uma pressão desmesurada do próprio ou da família ou dos cuidadores para controlar a dieta de uma forma obsessiva, com um estigma e uma pressão, quase como se estivesse nas mãos da pessoa curar-se através da alimentação. Isso é um mito perigoso, muito estigmatizante para o doente e para o qual não há grande fundamento e, portanto, eu também queria combater um bocadinho essa ideia. Nós estamos a falar em estratégias de sociedade, de gerações, não do indivíduo A, B ou C e da vitamina A, B ou C. Claro que, se houver uma carência vitamínica comprovada, ela deve ser... o próprio médico deve ser chamado a ajudar nesse aspecto. Fátima Carneiro, via acenar com a cabeça enquanto a Catarina Fidalgo falava, não sei se queria acrescentar. Estávamos a má língua. Não, mas estava há pouco a acenar com a cabeça, reparem nisso. Não, estava a concordar com tudo que a Catarina disse e que é muito bom ser dito pela voz de quem está no terreno a praticar, porque eu sou patologista, o meu negócio é outro, mas estava a fazer estes comentários um bocado na prevenção do exagero, porque estão aqui mães jovens, avós preocupadíssimas, querem dar tudo o melhor às crianças e o melhor é conta e medida e não excessos. E é saber lidar com aquilo que realmente é recomendado, com bom senso e aconselhamentos apropriados. Eu vou não deixar de perder esta oportunidade para dizer uma coisa, porque temos aqui uma audiência que é vasta e estamos a passar a falar num domínio que é um domínio que agora já não diz respeito aos indivíduos em risco de vir a desenvolver cancro. Diz respeito a toda uma população com a possibilidade de ter uma vida mais saudável. Para fazer um apelo a todos nós, que é um apelo que eu faço todos os dias, acreditem na medicina geral e familiar, tenham um médico de família, vão regularmente às consultas, porque é realmente na atenção, na prevenção precoce que se previnem grandes azares. Há aqui del rei que me caiu um raio. Não, é um processo que é muito longo, as pessoas precisam de saber que o desenvolvimento de um cancro se desenvolve ao longo de anos e que devem estar atentos para o seu bem-estar e saúde, e isto para além dos conhecimentos individuais partilhados nas famílias, faz-se em Portugal no âmbito da medicina geral e familiar, que é aquele que todos nós devemos procurar no cotidiano para sermos mais saudáveis, para reforçarmos um setor da medicina em Portugal que não é acarinhado e que eu acho que todos devíamos esforçar-nos muito por isso.
Eu só, se me deixarem assim, só muito, muito rapidamente, nós estamos aqui a falar de uma coisa que é a relação bionífica entre o indivíduo e o que lhe faz mal no ambiente, fundamentalmente, seja a dieta, as vitaminas, os excessos, o que for. Só para dar um outro conceito que também é importante termos, é que no mesmo ambiente, digamos assim, há indivíduos que exatamente debaixo das mesmas situações de risco vêm a desenvolver doenças que outros não. Porque, para além de tudo o que estamos a dizer, há também um fator que, se calhar, é excessivo, mas há uma suscetibilidade individual, que por vezes existe em algumas famílias para o desenvolvimento de poder haver maior risco de desenvolvimento de cancro, e não estou a falar em doenças determinadas geneticamente hereditárias. Há um conjunto de fatores que podem modular a resposta individual e de famílias a comportamentos que são comportamentos, agora estamos a falar dietéticos, e que podem, por vezes, ter sido em consideração. Mas não se esqueçam que prevenir começa-se precocemente e começa-se no âmbito da procura de quem nos pode orientar, e vamos todo pugnar por uma melhor saúde em Portugal, também pela saúde geral e familiar. Quem me ouviu falar nisto acha que eu sou obcecada, mas eu sou um bocadinho obcecada, porque eu acho que todos nós vivemos na ambição de um dia termos um super especialista. E eu vivo na ambição de não precisar desse super especialista, de fazermos uma prevenção. É a altura dos nossos 4 convidados enfrentarem a plateia. Chegou o vosso momento. Até ao final da conferência. Gostávamos só que quem pretende fazer alguma questão ou algum comentário breve, que levantasse o braço para termos uma noção das pessoas interessadas nesta primeira fase. Já temos 2 pessoas, 3 pessoas. E vamos pedir que se identifiquem, se apresentem, quando fizerem a pergunta ou o comentário. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Agradeço à mesa e a excelente disposição. O meu nome é Catarina, sou profissional de saúde, sou enfermeira e fui recentemente também diagnosticada com câncer de mama. Tenho estado a ser seguida e, surpreendentemente, numa instituição privada, nunca me foi sugerida uma consulta de nutrição. Eu faço parte dessas pessoas que estão obcecadas para não ter nenhuma recidiva com a questão alimentar e com a questão do desporto, que está em todo o lado. Odeio cozinhar. Sou magra, portanto tenho 55 quilos. Sou profissional de saúde, trabalho por turnos, que é um dos problemas também, não só para as questões que falaram da alimentação, muitas vezes não tenho sequer um quarto de hora para comer, tenho que ir à máquina lá fora no meu hospital, onde trabalho, e tenho muita dificuldade em relação à nutrição, e fiquei perplexa. Portanto, eu tenho um tumor da mama, espero que já não tenha, que foi diagnosticado muito precocemente, portanto é um T1N0. Foi-me prescrito o tamoxifeno, não é? Mas não me é prescrito, não me é sequer sugerido nem psicólogo, nem consulta de alimentação, e estamos a falar de um hospital privado em Lisboa, quando eu fui operada, graças a ótimos especialistas, mas que nenhum dos especialistas que passou por mim sequer me sugeriu ou me disse que eu tenho que fazer de ter determinados cuidados com a alimentação. Eu sempre tive. E tenho alguma dificuldade em agora adequar a minha dieta para não ter recidivas. Claro que, posto isto, nós procuramos tudo, não é? E, portanto, eu até questionei o meu oncologista, portanto, o tamoxifeno é prescrito, o meu tumor é hormonodependente, certamente existem questões alimentares relacionadas com o estrogênio e com o tecido adiposo que me vão colocar numa situação de maior risco ou não de recidiva, não sei, ninguém me responde. E, obviamente, que eu procuro um mercado emergente que é fantástico e que agora está ao acesso de quase todos, e digo quase todos porque é bastante dispendioso, que também não me deixa tranquila, que é a questão dos suplementos, que era uma das questões que eu tinha também para vocês, até que ponto, portanto, e estamos a falar da medicina integrativa, ou anti-aging, ou medicina funcional, ou o que quer que seja, que cresce exponencialmente e que eu também não sei, não me sinto segura. Em relação, queria que me falasse um bocadinho sobre isso e que, em relação, pronto, eu tenho imensas perguntas, mas não vale a pena, queria só perguntar uma delas, que é se a alimentação vegetariana é ou não é mais vantajosa
em relação à prevenção do cancro. E, pronto, não falaram das questões do micro-ondas. A fruta, também me dizem que eu não posso comer fruta porque tem imensa frutose. Eu adoro fruta, sempre comi fruta, portanto ando a escolher aquilo que menos frutose tem. Em relação ao glúten, portanto, que é o bicho-papão, que eu ainda não percebi se é ou não é, portanto, e ninguém me esclarece. São questões relevantes que aqui deixo. Obrigado por isso. Quem é que quer responder? Glúten, fruta, micro-ondas, comida vegetariana? Catarina Melhoras abriu uma caixa de Pandora, mas colocou também uma questão essencial que nós não abordamos tendo consciência, que é, obviamente, o acompanhamento do ponto de vista nutricional dos doentes oncológicos. É assim, obrigado pelas perguntas, Catarina. Lamento muito que tenha estado doente e que esteja a fazer tratamento. Eu sou gastroenterologista, portanto, o câncer da mama não é a minha área de perícia e também não é do âmbito desta conferência transformarmos isto numa consulta médica personalizada. O que eu diria em geral é, temos que separar estes 3 momentos. O papel da dieta na prevenção de um cancro que não existe, o papel da dieta a melhorar os resultados do tratamento para um tumor que já existe, por exemplo, otimizar um doente que vai ser submetido a uma cirurgia e que está desproteinizado e que tem poucas proteínas e que pode ser alvo de uma intervenção no sentido de, em poucas semanas, otimizar as suas condições para reagir a um tratamento cirúrgico ou de quimioterapia ou de outra índole. E depois temos a dieta no sentido de prevenir a recorrência de um tumor que já foi tratado e está considerado em remissão, ou a dieta para um sobrevivente de cancro, porque felizmente hoje não só muitos dos cancros são curados, como muitos dos cancros que não são curados transformam-se em doenças crónicas em que podem estar controlados com tratamento durante décadas e mesmo que estejam em estadios avançados, por exemplo, nos cancros hormonossensíveis, próstata e mama, podem até ficar frenados com terapêutico hormonal durante muitas décadas e, portanto, já olhamos para esse doente não como um doente que vai falecer por causa daquele cancro, mas como um doente que vai viver muitas décadas com o seu cancro e, se calhar, vai vir a falecer de uma doença que nada tem a ver com aquele cancro. Aquilo que eu posso dizer é que a intervenção das equipas médicas baseia-se nos atos que estão suportados pela melhor evidência ou evidência mais robusta possível. Portanto, não vou falar sobre câncer da mama, que não é a minha área de experiência, mas o que penso é que o seu oncologista pensa que a medida que tem o retorno mais forte na probabilidade recidiva a 5, 10, 15 anos será cumprir o tamoxifeno. E então investe nessa estratégia todas as suas energias. Agora, se olharmos para o câncer da mama e a probabilidade de recorrência de câncer da mama, estadio 1, tratado, tem a maior probabilidade de estar curado. E formos avaliar qual é o papel das dietas ou das intervenções dietéticas nessa probabilidade, provavelmente vou arriscar dizer, numa área que não é minha, que a evidência não existe ou é de fraquíssima qualidade. Daí a equipa, porventura, não investir com a mesma veemência na vigilância e no tamoxifeno que investe a proporcionar ou a sugerir consultas de nutrição. Agora, aqui o estrogénio, aquilo que levantou, é relevante. É relevante porquê? Porque o câncer da mama hormonossensível e o câncer da mama também pós-menopáusico aumenta a sua probabilidade com o consumo, por exemplo, de álcool. Foi uma coisa que eu me esqueci de referir e que o professor Sobrinho Simões me fez sinal, porque eu elenquei aqui os cânceres aos quais o álcool está associado com causalidade máxima, carcinogénio do tipo 1, como a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Eu falei da cavidade oral, cabeça, pescoço, esófago, estômago, coloretal e não falei da mama, e mal porque a mama também está associada. Agora, queria mais uma vez dizer, não acho justo para um doente oncológico sentir sobre os seus ombros a responsabilidade de que a sua conduta diária, no que come, no que respira, no que mexe, é que vai determinar se o seu tumor vai progredir, não vai progredir, vai recidivar, não vai recidivar. A questão do estigma, não há evidência suficiente para a pessoa sentir essa pressão e essa carga. Muito embora seja natural a pessoa querer essa necessidade de controlo. Eu tiraram-me o tapete, perdi o controlo da minha vida,
estou a passar uma coisa perfeitamente devastadora sem chão, estou sem chão, eu quero todas as intervenções que me garantam que me vão devolver a segurança de que eu consigo controlar o que me vai acontecer. E a dieta é um dos primeiros sítios para onde o doente, e muitas vezes mais do que o doente, as famílias, se viram. E de repente é tudo ao vapor, é tudo biológico, é tudo... Agora, acho que, claro que é importante o que nós comemos, claro que uma pessoa com um tumor curado e que vai viver se calhar agora 40 anos e esse tumor não vai ter relevância mais na sua história clínica, deve preocupar-se com a dieta. Agora, não deve colocar essa carga sobre os ombros do que o que está a comer é que vai determinar se vai recidivar ou não vai recidivar. Não acho justo, pessoalmente. Mas o cancro da mama não é a minha área de... Há algo a dizer rapidamente sobre micro-ondas e alimentação vegetariana? Pedro Graça. Sobre micro-ondas... Só porque foram referidas as duas questões na intervenção da Catarina. Não há qualquer evidência assim suficientemente nos leva a agir para reduzir ou até incentivar ou não incentivar a utilização de micro-ondas. Pelo contrário, há uma série de formatos de preparação culinária que adicionam mais agressividade a um preparado culinário. Por exemplo, a utilização de fritura recorrente é provavelmente muito mais agressiva do que a utilização de micro-ondas. Portanto, acho que essa não deve ser uma preocupação. Em todo o caso, subscrevendo totalmente as palavras que a Catarina acabou de dizer, nós acabamos esta conversa sem falar um bocadinho de uma coisa que é muito importante para a maioria, que é, há um padrão alimentar que se possa enquadrar em qualquer coisa que seja minimamente protetora, ou pelo menos não agressiva. Falámos há pouco da dieta mediterrânica, mas não acabamos por não identificar o que é que são os alimentos que entram neste padrão alimentar mediterrâneo, que ao fim e ao cabo é um padrão alimentar que está muito estudado e que está muito associado a um nível reduzido. Esse padrão alimentar em Portugal é composto por sopa, hortícolas a acompanhar, pão de mistura, fruta, azeite como gordura central, pequena quantidade de carne ou peixe, no máximo 2 a 3 refeições por semana, leites magros e laticínios magros, variedade alimentar e água como bebida central. Isto obviamente não é uma opção mágica, mas é um conjunto de... E já agora esqueci-me, leguminosas. Leguminosas têm um papel central na manutenção de uma qualidade do intestino, daquilo que é a nossa qualidade de vida e que foram muito afastados da nossa alimentação. Estou a falar das ervilhas, do grão, do feijão, das lentilhas, que deviam entrar regularmente na nossa alimentação e que nós retiramos por receios de engordar ou por outros receios. São produtos fundamentais. Portanto, isto são... A alimentação vegetariana é uma boa alternativa? É assim, esta alimentação portuguesa de base mediterrânica é uma alimentação quase vegetariana, mas com muito mais sabor que a alimentação vegetariana. Portanto, se nós temos uma tradição de 2000 anos de prática de fazer coisas ovo-lacto-vegetarianas com alta qualidade, porque é que me vão tirar, por exemplo, agora um exemplo muito concreto, umas ervilhas com ovos e assim com uma laminazinha de qualquer coisa a fingir que está lá a carne? Isto é a essência da arte gastronómica. É um produto vegetariano com azeite de alta qualidade e que nos querem substituir por um prato dito vegetariano só com vegetais e alface. Ficamos com essa receita. Acho que temos que ser pragmáticos. Eu acho que a Giorgia Meloni se calhar gostará das ervilhas com ovos. Isso pode resolver um dos problemas que está neste momento nesta conferência. Gostava que se apresentasse, por favor. Que é o rótulo vermelho da pizza. Olá, boa tarde. Bom, eu sou a Mariana Brazão, sou aluna de doutoramento exatamente nesta área da promoção da saúde. Quis avançar para esta área da educação para a saúde porque era coordenadora do Departamento de Prevenção Primária na área do cancro. E é um gosto enorme ouvir-vos e finalmente encontrar aqui também pessoas que levam esta área da literacia para a saúde numa vertente da literacia para a ação. Poderíamos muito facilmente estar presentes numa sala de aula, seja ela qual fosse, ou aqui neste auditório, e só debater conhecimento. Se este conhecimento seria reverter em comportamento, seria algo completamente diferente. E tiramos aqui também este peso que a doutora Catarina fala muito de... Colocamos sempre sobre os outros, não é? Sobre as pessoas que estão à nossa frente, esta carga 100% de que depende de nós, daquilo que nós vamos fazer durante o dia-a-dia, vai quase conseguir prever este aparecimento do cancro ou não. Por isso, obrigada por esta inspiração.
A pergunta que vos trazia era na parte de tem-se vindo a falar sobre este rótulo para as bebidas alcoólicas e gostava de saber a vossa opinião sobre se acham que seria benéfico, a quantas gerações conseguiríamos ver efetivamente estes resultados, ou se, por outro lado, poderia trazer uma reação oposta de que, de repente, olharmos para uma bebida alcoólica e ter lá um rótulo a dizer que poderá causar, lá está, um cancro, ou está relacionado a um fator de risco para X cancros, se isto pode ter o papel oposto ou não. Gostava de vos ouvir sobre este ponto. Obrigada. Quem quer responder? Pedro Graça? Não sei quem. Pedro Gaspar. Há de facto, há aí duas coisas que são diferentes, não é? Uma tem a ver com o valor energético da bebida. Eu não vejo porque nós não deveríamos ter, tal como temos para todos os alimentos, o valor energético de um copo de vinho, ou de 100 ml de vinho, ou de 1 litro de vinho. Porque nós não temos muita noção, mas aquela ideia de bebermos ao final do dia um gin, ou um copo de vinho tinto, etc., 1 grama de álcool são 7 quilocalorias e, portanto, quando consumimos álcool, estamos a consumir muitas calorias diariamente para o tal total, para a tal ideia de não ter peso a mais e por aí adiante. Portanto, primeira questão, eu sou completamente favorável à rotulagem. Aliás, a Irlanda já o fez e alguns países europeus estão a tentar colocar essa rotulagem, que é comum para todos os alimentos, para muitas bebidas. Porque não? Porque é que o álcool deve estar isento, ou as bebidas alcoólicas devem estar isentos dessa informação, para o consumidor tomar decisões quando bebe, saber o que é que está a beber e quanto é que ele contribui. Primeira questão. Segunda questão, a rotulagem sobre alimentos já é mais complexa. Há pouco estávamos a falar do tabaco e do alimento. Obviamente que, infelizmente, as duas coisas não são iguais, porque os alimentos, para além de poderem fazer mal, também nos podem fazer bem. E, portanto, esta questão do alimento como uma coisa e que nos dá um prazer e que tem a ver com a nossa história, ao contrário do tabaco, não é? Porque é um produto que claramente a gente sabe o que é. Em todo o caso, eu creio que a informação, o front of package, haver uma informação com cores ou outra que permita a um cidadão com poucos conhecimentos saber o que é que tem ali, daquele produto, é uma questão central. Aliás, essa era um objetivo que o Programa da Europa contra o Cancro tinha delineado para 2020, 2025, mas de repente desapareceu. Eu creio que continua a ser uma medida importante, que nós possamos ter informação fácil, pois tais cidadãos com pouca literacia saberem, quando compram um alimento, ou quando têm uma gama de alimentos semelhante, saber aquela que contém menos sal, menos açúcar, menos gordura. Porquê? Nós, neste momento, temos um rótulo que dá uma informação por 100 gramas, mas temos de fazer muitos cálculos. E o que acontece é que, ao contrário do passado, em que nós comprávamos todos os dias uma pequena quantidade, tínhamos mercearias à porta de casa, hoje, numa hora ou em 2 horas, compramos para uma semana inteira, com uma pressão enorme, em que a capacidade de fazer cálculos no meio de uma hora de compras não é possível. E portanto, sou a favor muitas da vezes rotulagem. não podemos comprar menos, mesmo quando queremos, temos essa dificuldade. Pedro Gaspar, e há outra questão, quando vemos um rótulo e que tem, imagine, pouca quantidade de açúcar, eu pelo menos fico sempre na dúvida, ok, tem menos açúcar que o outro produto ao lado, mas terá outros substitutos ou outras componentes que me farão pior? Isso também deveria estar mais explícito para o consumidor. Sim. Em todo o caso, dizer-vos isto, só para dar resposta, há aqui eu diria aqui, às vezes uma coisa, bipolaridade em relação a isto, que é, se por um lado nós achamos que a alimentação é tão importante, porque é que estamos tão pouco dispostos a perder tempo e a conhecer melhor os alimentos? Porque se achamos... A alimentação inadequada é o segundo determinante em Portugal dos anos de vida perdidos com qualidade. O segundo. Portanto, é centralíssimo na nossa vida. Se é algo tão importante, porque é que não gastamos todos os dias 10 minutos, meia hora a trabalhar e a estudar sobre isto? Queremos chegar a um supermercado, não queremos perder tempo naquilo que mais determina a nossa saúde, e depois perdemos 1 hora no trânsito até chegar a casa. Não bate certo com aquilo que deveria ser o que nós fazíamos diariamente. Obrigado, Pedro Graça. A Catarina Fidalgo queria acrescentar alguma coisa sobre a minha pergunta, não? Nós perdemos 1 hora no trânsito porque não conseguimos comprar casa perto do local de trabalho, muitas vezes. Mas pronto. Não, eu partilho a sua preocupação, ou seja, a indústria alimentar, e bem, diria eu,
tem vindo a tentar reduzir a quantidade de açúcar nos alimentos. E para manter a palatabilidade adocicada, substitui o açúcar por edulcorantes artificiais. Agora, o que nós vamos tentar saber ao horizonte de décadas é se esses aditivos, que não são só edulcorantes, são muitos outros, vão ter sinal estatístico na vigilância de serem promotores de doença ou não. E há entidades europeias, por exemplo, que publicam listas de aditivos, de corantes, de edulcorantes, de preservantes, de espessantes, e tentam procurar saber quais é que são nocivos para a saúde. Agora, o problema desta investigação é que há tantos confundimentos ao mesmo tempo que isolar o componente que possa ter mais peso torna-se extremamente difícil. Mas eu percebo o que está a dizer. As pessoas às vezes têm esse paradoxo, que é, se calhar mais vale adicionar açúcar, que eu sei exatamente o que é, do que algo que não faço do que ter uma coisa adocicada, eu nem sei bem como é que aquilo ficou adocicado. Eu percebo a sua preocupação. Agora, consumir açúcar adicionado? Não. Quem está com vontade de participar, eu vou lá. Neste momento, não, mas isto é para a rádio também, portanto temos mesmo que levar o microfone. 2 aqui, então vamos por aqui. Peço só, obrigado, muito obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é João Real, sou estudante da licenciatura de Comunicação Social aqui no IPS. A minha pergunta vai um bocadinho ao encontro de outra área, também porque esta é um pouco a minha área, mas relaciona-se também com aquilo que foi tratado. Nós falámos muito sobre o açúcar e sobre a obesidade e aquilo que é o seu papel também nas doenças cancerígenas e no seu desenvolvimento. Não querendo tornar isto político, porque não é o propósito, mas sendo eu um ávido defensor de que a política governa um pouco o nosso mundo, não terá também a sua cota parte no aumento desta problemática a dita agenda woke, que é um termo que me faz alguma confusão, porque apenas é desperta para aquilo que convém. Isto porque é uma agenda que prega muito pela inclusão, tanto a nível do nosso corpo, quanto ao nível daquilo que são os nossos estilos de vida, e nada pode ser criticável por nada. Ora, não criticar, neste caso, a obesidade, e mais do que não criticá-la e não problematizá-la, abraçá-la, gera naturalmente 2 cenários. Por um lado, o conformismo de quem está nessa situação, que tradicionalmente sempre foi atacado tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista estético, quanto algum sentimento de culpa de quem é contra essa estética por sentir, e mais do que sentir, muitas das vezes ser alvo de ataque, que estar contra esta posição, neste momento, é uma posição non grata no nosso mundo, na nossa sociedade, e que leva muitas das vezes a cancelamentos. Resumindo, não terá também esta agenda e aquilo que é propaganda, tanto política quanto comercial, que a mesma produz, também sua cota parte no desenvolvimento destas problemáticas? Muito obrigado. Alguém pretende responder? É difícil. O nosso sobrinho Simões? Não. Não. Catarina? Eu não sei se percebi bem a pergunta, mas parece-me que pode estar a advogar a estigmatização da obesidade como estratégia de combate à obesidade. Ou seja, dizendo que hoje considerarmos que não é correto estigmatizar alguém porque o seu corpo não corresponde a um estereótipo qualquer de saúde e de beleza, esse conceito está a fazer com que as pessoas se sintam bem com a sua obesidade e podíamos combatê-la se o estigmatizássemos. Eu não concordo com essa estratégia. Eu acho que a obesidade é uma doença, tal como as outras doenças, não é uma opção de vida. As pessoas que têm obesidade não escolhem ser obesas, têm uma suscetibilidade e estão inseridas numa sociedade obesogénica, como já falámos, por todos os condicionantes, até porque temos uma obesidade infantil nas crianças até na primeira infância, e, portanto, não vamos estar a responsabilizá-las com certeza por causa dessa doença. E, portanto, não partilho da sua opinião. Acho que, às vezes, há a tentação de culpar o doente pela sua doença, dizendo que as doenças consideradas auto-infligidas são da responsabilidade do doente e a sociedade não é responsável por elas. Os fumadores são responsáveis pelo seu cancro do tabaco, os obesos são responsáveis pelas complicações da obesidade e, como está na sua escolha deixarem de ser doentes, a sociedade não tem responsabilidade sobre isso. Eu penso que isso é uma visão completamente errada da saúde. E, felizmente, em Portugal reconhecemos a obesidade como uma doença complexa,
cujo tratamento é multimodalidade, tem a ver com fármacos, tem a ver com cirurgias, tem a ver com reeducação alimentar, mas também tem a ver com a reorganização da sociedade, e aí concordo consigo. Isto é política de saúde. E por isso tudo o que falámos aqui são estratégias de política de saúde para que as pessoas tenham a margem, a latitude para mudar o seu estilo de vida, sendo que muitas vezes não é justo colocar sobre os ombros de um indivíduo a responsabilidade de mudar a sua condição de doente ou de saudável. Obrigado, Catarina Fidalgo. E agora temos outra pergunta na assistência. Vamos ouvir. Como é que se chama? Joana, boa tarde. Boa tarde. Desde já, obrigada por todo o conhecimento que têm dado a passar aqui a nós todos. A minha pergunta tem a ver com a parte que foi a doutora Catarina que disse da parte da atividade física, que não havia da parte do futebol, havia sempre um marketing muito grande de álcool associado. Assim como existe o código de marketing para os substitutos do leite materno, porque é que nos dias de hoje ainda não existe um código de marketing também do álcool, não é? Que não possa incidir na parte da atividade física, uma vez que a atividade física nos dias de hoje é cada vez mais importante, sobretudo também nesta área do cancro, e assim como em todas as áreas de doenças que nós temos nos dias de hoje. Obrigado, Joana. Alguém quer comentar? Pedro Graça? A única informação que eu posso dar sobre o marketing destinado a crianças tem a ver com o seguinte: Portugal, e só para nós não estarmos sempre a dizer mal do nosso país, Portugal foi um dos primeiros países europeus a implementar um código, uma lei que proíbe a publicidade e o marketing a produtos alimentares considerados de risco em programas ou para crianças. Fomos, há 4, 5 anos, um dos primeiros países europeus a implementar esse modelo e esse regime. Já temos resultados sobre isso. Agora, é muito difícil trabalhar-se a este nível e convém também que nós, enquanto cidadãos, de novo atentos, percebamos isto. Em primeiro lugar, esse código de marketing já foi tentado ser revertido várias vezes. Felizmente ainda não, mas não há de estar para muito breve acabarmos com essa restrição. Primeira coisa. Segunda questão importante, que é uma atenção que hoje nós temos que dar a uma coisa que nós no passado não dávamos, que é o digital, as redes sociais e o facto da maior parte das empresas que promovem alimentos de muito má qualidade terem desaparecido dos meios tradicionais e terem passado por outros espaços, que são os espaços das influencers, são os espaços das redes sociais, são os espaços de uma série de coisas onde a maior parte dos pais está descansado, e isso teve um incremento enorme durante a Covid, porque as crianças estavam a estudar em casa, mas estavam em frente a uma série de publicidade que tinha a ver com o facto de elas terem acedido a sites que sabiam precisamente naquele momento o que elas estavam a fazer. E, portanto, nós hoje estamos com um mundo completamente diferente de influência sobre as nossas crianças e convém que os pais estejam atentos e que percebam também esta lógica, porque, de facto, o nível de influência já não tem nada a ver com aquilo que era a televisão, que nós achámos que era na televisão, na rádio. Não, passou para um nível tão micro que tem a ver com o facto de uma criança ao meio-dia estar a jogar um jogo e estar-lhe a aparecer uma publicidade ao lado de um fast food qualquer, porque sabe que essa criança no dia anterior pediu a um serviço para ir lá meter uma fast food a casa. E esse conhecimento hoje sabe-se. Portanto, estamos numa era nova e vale a pena que, enquanto cidadãos informados, com filhos, com netos, saibamos que estamos num mundo completamente diferente neste momento de influência sobre aquilo que nós consumimos. E eu diria que o marketing a bebidas, tanto faz sentido haver restrições, como faz sentido aos alimentos com um perfil nutricional inadequado. Permitam-me só o comentário, o Donald Trump chama-lhe um livro, em boa verdade. A liberdade é moldável, consoante quem a defende. Temos mais uma pergunta, estamos a aproximar-nos do fim. Vamos terminar dentro de 5 a 10 minutos, portanto, quem quiser intervir pela última vez, pode levantar o braço. E além dessa Tiago intervenção, registra. teremos mais alguém que queira ainda participar? Temos ali uma outra e julgo que terminaremos a seguir. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Clara, sou enfermeira, trabalho no Hospital de Setúbal, no Serviço de Oncologia. Eu queria fazer-vos uma pergunta acerca de probióticos. Probióticos não na versão de comprimidos, mas na versão de kombuchas, de kefires, que agora anda muito na moda.
Eu queria vos perguntar, em termos de prevenção, existe alguma evidência de que o consumo regular destes alimentos possam trazer alguma proteção a nível do cancro? Muito obrigado. Quem poderá responder? Evidência, eu vou Pedro dar uma Graça. resposta curta. Uhum. Evidência forte, não. Catarina, algo a acrescentar? Não. Vamos para a última pergunta. Olá, boa tarde, boa noite. Olá, boa tarde. O meu nome é Tomás, sou estudante de licenciatura de enfermagem no 4º ano. A minha pergunta era mais associada às temáticas que falaram, por exemplo, nas diferenças de preços entre alimentos, especialmente no álcool ou nas comidas processadas, e de certa forma também como se comunicou da batalha entre o lucro e a promoção de saúde, por exemplo, como tinham referido nos cinemas. De certa forma, como é que nós conseguimos combater esta imagem do lucro que está a impedir muitas das vezes estas promoções de saúde e de mudanças de hábitos alimentares? Ou será que existe alguma maneira de certa maneira, manipular as forças de certa forma de lucro para tentarem promover não alimentos de certa forma maléficos e mais alimentos que poderiam nos ajudar na nossa saúde? Terminamos com uma pergunta difícil. Eu queria só dizer uma coisa antes do Dr. Pedro responder. Eu penso que o Pedro não propunha que se proibissem as pipocas nos cinemas. Podíamos era ter pipocas e palitos de cenoura. Claro. Quer dizer, a pessoa tem liberdade de escolha, não é proibir pipocas. Acho eu. A questão, eu volto de novo ao objetivo desta sessão, que é aumentarmos a literacia, o conhecimento e a capacidade de fazermos propostas para que sejamos mais saudáveis e tenhamos mais bem-estar. E isso tem a ver com o conhecimento. É possível fazer pipocas com metade do açúcar. É possível nós comermos bem a um preço relativamente acessível. Tudo isto é possível, mas para isso é preciso conhecimento. É preciso treino e é preciso outra coisa muito importante, que é nós todos estarmos alerta para o facto de a nossa sociedade também ter lucro em nós sermos saudáveis. E temos que quantificar qual é o lucro para a nossa sociedade de nós termos uma vida que não nos leva a estar doentes. Porque estar doentes é um prejuízo para a sociedade. Quantificar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, o prazer que temos à mesa, o facto de comermos bem, devia haver mais economistas interessados em fazer essa avaliação, porque quando alguém tivesse de decidir se é para um lado ou para o outro, provavelmente tinha muito mais para decidir e talvez nós pudéssemos perceber o que é o verdadeiro lucro, não é? Acho que ainda não quantificámos o suficiente, o que é, quanto é que vale estarmos felizes, sermos saudáveis e essas coisas todas. Acho que merecia certamente aqui outra discussão. Aliás, vamos falar de prazer numa outra conferência. Valia a pena quantificar esta história do prazer à mesa, do prazer de estarmos a comer bem com os amigos, sem estarmos preocupados com uma série de coisas. E a dieta mediterrânica, só para terminar com uma esperança, só para não pensar que somos aqui os polícias do fumeiro, não é? Como estava ali atrás. A dieta mediterrânica permite isso tudo, não é? Permite a felicidade à mesa, com a sensação que estamos a comer saudável e bem. Quantas vezes já não fomos a um restaurante que sentimos que comemos bem, fartamente, que saímos dali com a barriga cheia, mas a pensar a maior parte das coisas que eu comi eram coisas saborosas e saudáveis. Fartamente é bem. Fartamente. Não, também. Está a dar o exemplo. Fartamente é bem? Pergunta à Fátima Carneiro. Eu pergunto, uma sopa que nos enche a barriga, a água que nos enche a barriga, fruta QB e outras coisas nos fazem felizes, é necessariamente muito mais saudável do que uma pequena quantidade de alimentos hiperprocessada com uma quantidade de açúcar completamente anormal, que antes do estômago e o intestino disserem está cá a comida, ela já entrou toda. E isso é a comida hiperprocessada. É uma comida que influencia a nossa capacidade de perceber que ela chegou. Ao passo que a sopa, que eu falava aqui, permite-nos uma coisa. Durante 5 minutos, 10 minutos, nós comemos sopa. É o tempo que o nosso estômago começa a encher, os nossos receptores começam a perceber que estamos a treinar para vir aí. E já não vai muito mais atrás, porque, entretanto, houve saciedade com 120 calorias.
Se eu puser aqui um hiperprocessado, eu tenho 600, 700, eu não sei de onde é que ela chegou. Pedro, se calhar podíamos perguntar aos presentes desta audiência Fátima Carneiro, quem para come encerrar. sopa. Querem pôr a mão no ar? Temos uma... É toda a gente saudável. Se tivéssemos perguntado isto no início da sessão, era igual a vossa aprecia votação? sopa. Era? Era, claro. Temos que confiar. Sim, vamos confiar. Mas também é preciso proteína, não é? E a sopa nem sempre tem proteína. Bom, Tiago, está na hora de... Se-me perguntar ainda quem vai ao cinema e come pipocas. Isso também é uma boa pergunta, já agora. Quem é que vai ao cinema e come pipocas no cinema? Vá lá, sejam... Sem timidez. Quem é que prefere palitos de cenoura na sessão de cinema? Obrigado por terem vindo. Incomparavelmente menos. Obrigado a todos. A terminar. Obrigado. Fátima Carneiro, Manuel Sobrinho Simões, Pedro Catarina Graça Fidalgo. e Catarina Fidalgo. Muito obrigado pela vossa presença.